Que é o mês de conscientização da lesão por pressão, também conhecida como escara. O termo úlceras de pressão deixou, na verdade, de ser usado internacionalmente já em 2016. 20 de novembro, então, portanto, neste mês, 20 de novembro, foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção desse sério problema de saúde e que pode prolongar a permanência dos pacientes nos hospitais, aumentar o número de infecções e também o custo do serviço de saúde. Sem contar que pode ser a causa de várias reinternações após a alta hospitalar. E sem falar do sofrimento maior, que é ver uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, um pai, a mãe, um avô, uma avó, um tio, com esse tipo de problema. É muito difícil tratar, é muito difícil para o próprio familiar lidar. Por isso, para ajudar vocês, hoje eu estou recebendo aqui a geriatra a doutora Marta Maria de Moraes Malui. Olá, doutora, olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo e por falar de um assunto tão importante. Ainda bem que existe esse mês, para uma chamada de atenção e conscientização de toda a sociedade. Exatamente. As lesões por pressão, antigamente denominadas escaras, mais comumente conhecidas como escaras, são um grande problema de saúde, causam muita dor para o paciente, envolve toda a família, está muito relacionado aos cuidados dispensados ao paciente, e é um problema que pode ser evitado. Com os cuidados adequados, não tem por que o paciente sofrer por lesões por pressão. E dá para determinar quais são as causas, e são muitas as causas das escaras, então? Sim, existem vários fatores de risco, independente da idade, aquele paciente que é imobilizado, seja por pós-operatório prolongado, tempo cirúrgico prolongado, ou um paciente com sequelas de doenças que são cadeirantes ou ficam acamados. Um traumatismo craniano, qualquer coisa que deixe a pessoa imobilizada. Esse é o principal fator de risco. Aí independe da idade. Independente da idade. E aí, claro, o fator nutricional influencia muito? Sim. Um paciente desnutrido e imobilizado, a chance de desenvolver as lesões são muito grandes. E vem outros problemas, por exemplo, pele muito fina, o modo como a gente muda o paciente de posição na cama, se ele é mudado ou não de posição a cada 2 horas. Então, isso é importante para aqueles que ficam parados, Importantíssimo. Mudar, tentar de posição. Ajeitar. Exato. Existem algumas coisas que depois nós vamos mostrar e falar, que hoje ajudam um pouco, mas os familiares ficam desesperados. É muito difícil lidar com aquilo, Sim. As feridas são muito grandes. Nós temos algumas fotos, nós vamos mostrar para vocês. Quer dizer, na verdade são ilustrações aqui, que as fotos, elas são tristes de ver, marcantes, Veja aí, então, que a doutora vai explicar. Isso. Na primeira figura... Olha a profundidade. Assim, aqui a gente vê os estágios da lesão. Então, o que significa? Até onde essa lesão pode chegar? Qual a profundidade? Na primeira imagem, a gente vê uma lesão mais superficial, atinge só a pele. Então, quando a gente olha, aquele paciente que tem uma lesão avermelhada. Tá. Uma manchinha vermelha. Isso. E é uma mancha vermelha que quando a gente aperta, ela não desaparece. E claro, geralmente em pontos de pressão. Na segunda imagem, a gente já vê uma lesão mais profunda, ainda nas camadas da pele, Mas ali já abriu um buraquinho. Já abriu, já tem o leito da ferida, ou pode ser uma bolha também. A bolha, ela já é considerada ali grau 2 de lesão. Na terceira imagem, a gente vê que a úlcera já atingiu a camada da gordura, ou seja, é uma lesão mais profunda ainda. E na quarta imagem, as lesões são tão profundas que podem chegar até o tecido osso, até o tecido ósseo. Então, causa muita dor. Sem músculo, exatamente. Sem nada tem um buraco. Exato. Causa muita dor. É porta de entrada para infecções bacterianas. Dói muito. Então, a intenção é o quê? Que essas úlceras não cheguem nesse estágio 4. Agora, e o tempo para chegar até lá? Olha, depende da pessoa, depende dos cuidados, do paciente, depende de quê? Sim. E se não cuidar, é rápido? A evolução é muito rápida. E assim, para a gente ter o início da formação de uma úlcera, aquele paciente imobilizado que fica mais de 2 horas na mesma posição, ele já pode começar com uma úlcera ali, estágio 1. Então, por isso que a mudança de posição é extremamente frequente. Mas, doutora, então, e aqueles que vivem em cadeiras de roda? Porque normalmente preferem ficar sentados, Exato, Os pacientes cadeirantes também precisam se cuidar, porque
O principal ponto de pressão é onde eles estão sentados, na região do quadril. Então, a mudança de posição é importante. Deitar em alguns momentos. Tem que deitar. Tem que deitar. Deita para o lado direito um pouco, deita para o lado esquerdo, de barriga para cima. Quem cuida de idoso à noite deve virar esse idoso também? Olha, os idosos... Ou idoso ou não, né? Sim. Porque como a doutora falou, tem outras pessoas, vítimas de outros problemas que acabam, às vezes, não conseguindo se mexer. Sim, né? Sozinho. Por exemplo, quando o paciente consegue se mexer, por exemplo, ele está acamado na cama, mas ele consegue se posicionar. Então, à noite, a gente posiciona ele uma primeira vez. Se ele consegue se movimentar, tudo bem, mas é importante ficar vigilante. Agora, se esse paciente ele não consegue fazer nenhum movimento, é importante fazer a mudança de posição. E a gente sabe, e estamos no Brasil, né, que sempre tem uma receitinha, né, da comadre, da vizinha, do tio, do vô, para esse tipo de tratamento de escara. Isso pode ser perigoso, usar qualquer coisa nessa ferida, nesse buraco, na verdade? Pode, porque se a gente não tratar corretamente, essa úlcera, por exemplo, que atingiu a camada do osso, ela pode levar a uma infecção generalizada. A principal delas é a osteomielite, que é uma outra condição muito grave. Então, essas medidas caseiras, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu não trato corretamente a ferida, eu posso abrir portas para uma infecção bacteriana, afetar essa infecção disseminar e eu não tratar a ferida. Agora, o que eu falei na abertura aqui é que o paciente, ele é hospitalizado, né? Quando a situação já é bem triste, porque às vezes não é uma, não é? Não estamos falando várias. De uma. Uma pessoa pode ter várias dessas feridas no corpo, dependendo de toda a situação que a doutora comentou. Agora, vai para o hospital, melhora, volta para casa, piora, volta para o hospital. Exatamente. É um ciclo vicioso. E esse paciente ele está mais sujeito a outras complicações clínicas, a morte também, com certeza. Então, quando a gente tem um paciente com múltiplas lesões por pressão, é um paciente que a gente precisa intensificar o cuidado. A alimentação, a gente tem que ver o aporte calórico e proteico desse paciente. Se tá o que, por exemplo, seria bom numa situação dessa? Por exemplo, a parte nutricional, o suplemento nutricional. Muitos pacientes não conseguem ingerir o aporte calórico ideal, então a gente vai suplementar. Pacientes que a gente precisa movimentar no leito. Nisso entra um grande parceiro que é o fisioterapeuta, para ajudar na mudança de posição, ajudar no fortalecimento muscular, no conforto do paciente, porque aquele paciente fica deitado numa mesma posição, ele também tem muita dor. Então, a gente alivia a rigidez muscular, né? Isso tudo é muito importante. Cuidado no banho, hidratação da pele. Então, são cuidados múltiplos que tratam e previnem essas úlceras. Daqui a pouquinho eu volto e nós vamos falar, então, de medidas que podem prevenir, não é? Porque o importante é isso, é não chegar nem ao primeiro estágio. Exato. E se chegar, procurar logo ajuda médica e entender que pode avançar. Fiquei impressionada com as fotos aí, com as ilustrações. Não é? E aqui eu tô vendo que você colocou algumas coisas na mesa para tratar. Perfeito. Essa ferida, ela tem que ser tratada todos os dias? Com certeza. Tá. Bom, primeira banho? Coisa, durante o banho a gente vai limpar a ferida também. Mas aí tira o curativo. Então, depende banho, né? O curativo que o paciente tá. Tem curativos adesivos que podem ficar de 3 a 5 dias. Aí, neste caso, a gente não precisa remover esse curativo. Tá, pro banho. E antes, né, de qualquer procedimento é lavar a mão. Perfeito? A gente lava a mão antes e depois do curativo das úlceras, né? Tá. Lavou a mão, eu vou calçar minhas luvas, certo? E vou fazer primeiro a limpeza dessa ferida. Então, a gente separou aqui a solução, né, de soro fisiológico, pra gente irrigar bem a ferida, lavar bastante, pra tirar bastante resíduo. Joga mesmo. Joga mesmo. Depois de feita a limpeza da ferida, de acordo com o estágio da lesão, eu vou usar ou alguma pomada, específica, de acordo, exato. Eu vou colocar a pomada, né, nas regiões corretas, de acordo com a orientação, e depois eu posso ocluir essa ferida. De preferência, por exemplo, as gases com gase umedecida. Porque a gase muito seca, ela adere à ferida e na hora da remoção, ela fere mais ainda. Depois de feito isso, eu vou fechar meu curativo. Existem outras formas de curativo. Esse curativo simples aqui são para úlceras mais superficiais. Úlceras
muito profundas, em alguns casos precisa de internação, ir para um centro cirúrgico para fazer a limpeza, isso, né? Com o cirurgião plástico ou até mesmo com o ortopedista, para poder fazer toda a limpeza. Eu já vi a limpeza, eles pegam até uma pinça assim comprida e envolta a gases e colocam dentro, isso né? Mesmo. É triste de ver, muito triste de ver. Aqui tem o óleo, né, que é um hidratante. É de direção. Isso. E que a hidratação da pele é um fator preventivo de muito toda importante. A pele. De toda a pele. Do idoso, toda ela. Sempre. Após o banho, hidratação é fundamental. Uma coisa importante, quando eu já tenho aquela lesão avermelhada, né, a lesão grau 1, eu passar o óleo e massagear naquela região pode ser pior. Então, eu posso hidratar a pele, mas sem fazer compressão. Pressão em Exato. cima. Perfeito. Agora, em que parte do corpo elas costumam aparecer? Então, as lesões, elas aparecem nos pontos de pressão óssea. Então, um paciente sentado, por exemplo, cadeirante, vai ser na região do quadril, que é onde mais exerce pressão. E um paciente deitado é o que está aqui na imagem. Todas essas regiões pontuadas são as principais, até na cabeça. Paciente... Aí, bom, quando eu tenho lesões na cabeça, é um paciente que ficou horas na mesma posição, que não foi bem cuidado, né? Então, eu posso ter no ombro, cotovelos, na região lombar, no quadril, quando o paciente fica deitado muito de um lado só, no calcanhar, na parte externa, e no joelho, na parte interna. Quando a gente deita de lado, é importante a gente ter um colchão, né, alguma espuma entre os joelhos, porque senão, joelho com joelho... pode favorecer ao surgimento de úlceras. Calcanhar dá muito. E em situações... Pode dar na orelha? Pode, isso que eu ia falar. Em situações muito graves, até aqui no lobo da orelha, pode aparecer. Mas também por falta de mudança? Por falta de mudança. E, claro, são pacientes mais críticos, desnutridos, com várias sequelas de doenças, enfim. São pacientes que estão num quadro de saúde muito grave. E as úlceras são só uma complicação desse quadro grave. E a idade, nesse caso, pode ser um agravante? Pode. Quanto maior a idade, maior a chance de úlceras. Por melhor que seja o cuidado, às vezes é impossível evitar? Às vezes é. Porque o paciente ele pode ter lesão vascular. Não sei se esse paciente foi fumante, tem algum comprometimento arterial, isso favorece ao surgimento das úlceras? Também favorece. Então, existe o cuidado ambiental, onde ele está deitado, né, a mudança de posição, mas também a saúde daquele indivíduo interfere muito. Bom, o que a gente pode fazer para ajudar, além de mudar de posição? O que mais, né, se descobriu e hoje nós temos aí no mercado para dar um pouco mais de conforto e prevenir outras? Sim, eu comentei, né, a região onde o paciente está deitado. A cama, hoje em dia, existem vários mecanismos que fazem com que a pressão naquele colchão seja intermitente, não só sobre um ponto de pressão o tempo inteiro. Então, tem colchões especiais. Exatamente. O mais difundido, o mais comum, que tem o colchão caixa de ovo, que é uma espuma. Nós vamos mostrar, olha, o casca de ovo é esse. Isso. Ele não é caro, né? Não é um colchão. É o mais simples. É o mais simples, mas já ajuda bastante. Pode ajudar bastante. A partir desse, você tem outros produtos com a mesma função, quer dizer, aí mais tecnológicos, né? Mais sofisticados. Com preço mais alto. Mas pelo menos casca de ovo tem que ter. Esse caixa de ovo tem que ter. E para quem fica em cadeira de rodas, existem almofadas também, almofadas, né, que específicas, isso. Nesse sentido. E uma coisa importante, o ideal não é aquela almofada no formato de anel. Tem que ser almofada por inteiro. Sim. Porque se eu uso aquela almofada em formato de anel, eu vou ter pressão na região onde as nádegas estão apoiadas e ali naquela região central, ela pode sofrer com falta de suprimento sanguíneo, ali pode surgir úlceras também. Então também não o assento tem que ser completo. Completo e já pedir, que é para esse tipo de coisa. Exatamente. E no mais fica aqui a orientação, né? Não usar qualquer coisa, evitar inclusive, né? Passar, sabe, produtos assim ditos milagrosos aí, porque pode piorar, agravar a situação. Mais alguma recomendação para o nosso público, doutora? Olha, o principal é a mudança de posição, independente. E para eu mudar de posição, eu estou vendo aquele paciente. Então, é um paciente que é examinado. Não importa se é um profissional da saúde ou cuidador informal em casa. No banho, a hora que a gente vai despir o paciente, eu tenho que buscar essas lesões. Então, eu tenho que examinar esse paciente e ver se tem alguma lesão. Porque se já tem, eu preciso agir com muita rapidez. Você é muito jovem ainda, mas eu sei que já tem alguns anos de carreira. E muito bonita a nossa doutora, né? Mas você já chegou a pegar pacientes com muitas feridas? Muitas feridas tristes. Feridas que o paciente tem que ir para o bloco cirúrgico,
que não tem condição. Feridas que entram uma mão inteira, no quadril, por exemplo, sabe? Você consegue, na hora de fazer um curativo, você consegue enfiar a sua mão inteira, assim. Então, é muito triste. Agora, veja, que a gente não é nada, né? Tem tanta gente metida, né? Nojentinha, não é verdade? É verdade. Não? Tanta preocupação, tanta frescura. E pra quê? Olha aí. Não anda, não faz nada, apodrece, não é? Apodrece. Exatamente. Então, não apodreça, tá bom? A gente tá sempre chamando a atenção do público aqui pra isso. É verdade. Saia, dá uma volta, Sim. ande. Ah, mas tô com dificuldade, se eu andar dói, mas se ficar parado vai doer mais É pior, ainda, não com é, certeza, doutora? com certeza. Tem que se movimentar, o corpo foi feito pra isso.